A trajetória nos oferece mais lições do que o próprio destino. Eu sou a Lídia, eu sou a primeira brasileira a visitar todos os países do mundo. Foram 215 países, 2 polos, e essa conquista nos trouxe muitas experiências. E eu sou o Rafael. Juntamente com a minha esposa, nós nos tornamos o casal mais jovem a visitar todos os países do mundo. E nós queremos ensinar para vocês, neste tempo, sobre aquilo que aprendemos visitando tantos países. Não é apenas sobre turismo, mas sobre um aprendizado de vida, onde entendemos que podemos construir muito mais do que aquilo que descobrimos ao longo da nossa vida. O primeiro aprendizado é sobre a resiliência. Eu lembro que fomos para Papua Nova Guiné e em um dos passeios a gente estava numa montanha passeando e a gente encontrou com um canguru. E a gente resolveu dar um mamão, um pedaço de mamão para esse canguru. E ele deu um ataque na perna do Rafael. E aquilo assustou muito a gente, ele não se soltava. E a gente precisou de ajuda do guia para poder soltar. E aquilo assustou muito a gente, né? A minha esposa enfermeira, ela começou a ficar preocupada se eu teria que tomar alguma vacina. Mas o que nos impressionou foi a comunidade local que nos ajudou. Nós precisamos confiar neles. Isso nos fez ser mais adaptáveis, mais resilientes numa situação de perigo, de saúde, onde nós tivemos que confiar no povo local da Papua Nova Guiné. Outra coisa bem interessante que nós pudemos aprender ao longo desse tempo foi sobre a diversidade que nós encontramos em Kuala Lumpur. Nós estivemos em um grande mercado que foi criado em 1888. Ele era apenas um mercado de peixes e de frutas frescas, mas depois de um tempo ele passou a ser um mercado cultural, com artesanato e muitas outras coisas diferentes. E ali se reúnem muitas culturas. E ali nós aprendemos sobre a grande diversidade daqueles povos. Nós aprendemos que a diversidade ela é um dos temperos da nossa vida. Então, cada cultura com a sua peculiaridade, cada com seu jeitinho, a gente aprendeu muito a ser mais empático, a entender a diferença um dos outros. No Malawi, por exemplo, a gente teve a oportunidade de fazer um trabalho social. E foi muito interessante porque, mesmo diante de uma vida muito difícil, eles sempre com um sorriso, sempre muito solidários um com o outro, sempre muito, muito amorosos. Então, tivemos muitas situações que a gente aprendeu sobre a questão da humanidade. Nesse mesmo Malawi, no trabalho social que nós estávamos fazendo, nós aprendemos muito sobre criatividade. É isso mesmo. A criatividade de um povo que aprende com o desconforto e com acesso ao conhecimento que tem tido. Um menino ficou muito conhecido, William Kwakamba, ele que juntou árvore de goma azul com pedaços de bicicleta e coisas de um ferro velho para montar uma estrutura de energia eólica e abastecer o seu povo com água por conta da energia que retirava a água da terra. Isso tudo me fez pensar muito sobre os pilares da criatividade. A criatividade, quando eu fui ao Malawi, eu entendi que ela tem 2 pilares, o desconforto e o conhecimento. Esse menino que ficou mundialmente conhecido como um menino que descobriu o vento, ele tinha muito desconforto, mas quando ele teve acesso ao conhecimento, ele uniu o desconforto ao conhecimento e isso gerou criatividade para a sua vila. No Malawi nós descobrimos muitas pessoas criativas, não só no Malawi, como em outros países. Isso nos fez entender que o conhecimento aliado ao desconforto nos dá criatividade. Agora, muito próximo do Malawi, nós visitamos também uma grande floresta, a segunda maior floresta tropical do mundo, as florestas do Congo e da República Democrática do Congo. Mas nós percebemos a quantidade de desmatamento que tem tido nesses lugares. Isso nos gerou um terceiro aprendizado, o aprendizado de querer preservar o nosso planeta. O nosso planeta é frágil e nós precisamos preservá-lo. Esse foi um dos motivos que a gente resolveu compensar todo o CO2 de mais de 1 milhão de quilômetros rodados nesses 10 anos viajando. Foram mais de 272 toneladas de CO2 compensados em alguns plantios de árvores. Isso demonstra a urgência da preservação e o quanto é importante nós cuidarmos do nosso planeta. Algo que nós fizemos ao longo desses 10 anos foram muitos amigos, muitas conexões e nos conectamos com pessoas
com histórias únicas. Isso nos fez ter uma história única. Quando nós temos mais conexões, nós temos histórias únicas para contar. E isso nos mostrou que nós somos todos iguais. Temos religiões diferentes, cores diferentes, idiomas diferentes, mas nós somos todos iguais, separados por algumas linhas imaginárias de fronteiras, mas todos muito iguais. E nós temos um mapa em casa que a gente vai riscando conforme a gente vai nos lugares. Ele está todo pintado. Mas viajar a todos os países do mundo foi muito mais do que pintar esse mapa, colorir esse mapa. Foi um tempo de muito aprendizado, de muito conhecimento. Conhecer todas essas culturas, tudo isso foi algo muito rico. Algo que nos ensinou de maneira muito prática foi que quanto mais nós viajávamos, né, mais nós percebíamos que a nossa gestão financeira melhorava. Porque se a gente errasse a mão com o dinheiro, no final do dia ia faltar recurso. Então a gente chegava no país e sabia, ó, esse dia a gente tem que gastar tanto. Se nós gastássemos mais, no outro dia ia faltar. Ou se nós gastássemos menos, no outro dia nós íamos ter mais. Então nós nos tornamos melhores gestores financeiros por conta da viagem. Outra coisa que melhorou muito foi a nossa qualidade de administração do tempo. Porque a mesma coisa com o dinheiro. O tempo, ele precisava ser gerido para visitar todos os pontos que nós queríamos, conhecer as pessoas que nós queríamos nos conectar, comer as comidas que nós queríamos comer. Então, a viagem, ela potencializa a gestão de dinheiro e a administração do tempo. Uma terceira coisa que nós também aprendemos muito foi o afastamento dos nossos medos. Todos nós temos muitos traumas e temos muitas questões que estão ligadas à nossa infância, adolescência. E na viagem, nós nos deparamos de frente com esses medos, com esses traumas. E a gente percebeu que a viagem ela nos ajudou com a resiliência a se adaptar a tudo isso e também a vencer esses medos para que eles se tornassem algo mais comum dentro do nosso coração. Por fim, nós percebemos que o mundo antigamente ele era totalmente nômade, né? E conforme as cidades foram surgindo, as pessoas foram se estabilizando. Mas a viagem nos colocou em movimento. E antigamente o ser humano sempre estava em movimento por ser nômade. Hoje, a maioria das pessoas bem estabilizadas, elas perdem esse senso de movimentação. Mas o movimento faz com que você sonhe mais, pense mais, tenha mais ideias. É o que eu chamo de bom repertório neural. Quanto mais coisas você conhece, melhores ficam as suas conexões para você criar coisas novas. Se você tem a mesma imagem todos os dias, você acaba não se conectando. Tem um autor chamado Agostinho que ele diz que a vida é um grande livro e se você não viaja, você acaba lendo apenas a primeira página desse livro. Nós aprendemos a conhecer muitas páginas desse livro chamado Vida. Esperamos que com a nossa história vocês tenham sido influenciados a viverem aventuras também, saírem da zona de conforto, buscarem aí histórias para colecionar. Muitas pessoas nos perguntam quais são os melhores países que nós visitamos e os piores. E eu costumo dizer que o ser humano tem muito esse olhar comparativo. Nós queremos comparar, nós queremos colocar as coisas em listas, em rankings. E algo que nós aprendemos também é que nós não podemos ter esse olhar comparativo, nós precisamos ter um olhar contemplativo. E a contemplação fez nós aprendermos todas essas lições, a sermos mais resilientes, a sermos mais criativos, a preservarmos melhor o planeta, a termos melhor gestão do nosso tempo, administrar melhor os nossos recursos, afastar mais os medos da nossa vida. Tudo isso tem a ver com a contemplação que nós aprendemos a ter ao longo de tantos países. Não adianta você viajar o mundo todo se você não consegue contemplar nem a rua da sua casa. A contemplação começa quando você coloca o pé para fora da sua casa e vê o céu, e vê as árvores da sua rua. Isso tudo ajuda você a ser mais contemplativo e tirar lições das viagens. A viagem é um grande potencializador de quem nós somos para sermos seres melhores e conseguirmos ajudar o nosso próximo. As pessoas perguntam qual foi a melhor experiência que a gente teve durante esses anos viajando. Eu tenho no meu bloco de notas algumas experiências que a gente viveu e que eu não gostaria de esquecer. E a primeira delas é um
um fato que aconteceu com a gente no Vale do Jequitinhonha. Nós fomos para lá fazer um trabalho social com as crianças. E no final do dia, a gente estava com um jipe, que a gente tinha ido até uma região onde as crianças estavam, e acabaram as baterias de tudo, né? A gente não tinha mais bateria de celular, de câmera. E quando a gente olhou bem no fundo, elas são bem distantes as comunidades, e quando a gente olhou bem no fundo da mata, parecia que o céu tinha descido. E a gente olhou e falou, gente, o que é aquilo? O que será? Vamos parar para o carro. A gente levantou, subiu em cima do jipe e tinha um monte de vagalumes. Milhares. Milhares. E a gente olhou um pro outro e falou assim, nossa, cadê a câmera? Cadê? Vamos tirar foto. E não tinha nada para registrar, a gente sentou, ficou ali contemplando aquela maravilha. E muitas situações a gente vivenciou. E a gente não conseguiu fotografar, ou a gente conseguiu fotografar, mas não é aquilo, não consegue passar a real situação que a gente vivenciou, né? A foto ela não mostra exatamente aquilo que a gente viu. E muitas dessas memórias vão ficar sempre aqui, né? Na nossa mente, não vão ser fotografadas, mas vão ficar aqui. A gente tem muitas memórias desse tipo, né? Muitas vezes acabaram a bateria das câmeras, a bateria dos celulares, mas não há nada melhor do que as memórias que nós captamos com os nossos olhos. Por isso que é importante nós sermos colecionadores de memórias. Se tem algo que você pode fazer na sua vida é colecionar memórias. Tem gente que coleciona muitas coisas. Nós decidimos colecionar memórias. Isso foi muito... E uma das melhores é no nosso país, né? E uma das melhores é no nosso país. Isso foi muito importante para o nosso crescimento, para que nós entendêssemos que isso era mais valioso do que colecionar coisas. Espero que tudo isso possa te ajudar a viajar mais e essa viagem te ensinar cada dia mais. Eu sou Rafael Diedrich e essa aqui é minha esposa Lídia Diedrich e nós somos o casal mais jovem a visitar todos os países do mundo.